E aí, amarinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui trazendo mais um episódio, o segundo episódio do Lei Sabafo, que vocês recebeu relativamente bem o primeiro episódio. Tudo bem que o primeiro episódio eu fiz completamente meio que jogado pro ar, assim. E dessa vez eu decidi fazer uma coisa um pouquinho mais profissional, um pouco mais, sem falar palavrões, talvez. E também teve o comentário do Júnior pedindo o segundo episódio, então tamo aí, Júnior. Vamos pro próximo episódio de Larissa Bafo, depois da vinheta. Bom, já vou pedindo pra você, caso você não for inscrito ao canal, se inscreva, por gentileza, deixa o seu gostei, o seu comentário. E também tem as nossas redes aqui na descrição, então segue a gente lá na rede da câmera. Combinado? O tema de hoje vai ser as expectativas que a gente vai gerando durante a nossa vida, as nossas dificuldades de escolhas. E vou falar sobre isso por quê? Porque isso é um tema que, na verdade, tem ocupado a minha cabeça faz uns anos. Mas, Larissa, por que que você está falando sobre isso? Vamos lá. Quando a gente é criança, a gente tem sempre um desejo de uma profissão, por exemplo. Eu, quando eu tinha 9 anos, eu tinha vontade de ser veterinária. E eu fui crescendo, e aí eu fui vendo, por exemplo, que meu pai era metalúrgico, a minha mãe era atendente de call center. E eu falei, beleza, eu quero ser veterinário. Mas assim, quando você é criança, você não sabe as dificuldades que te enfrentam, né? A gente, na verdade, acha a pessoa bonitinha porque a gente gosta daquilo. Mas o problema só não é gostar daquilo. É gostar do que você vai enfrentar com aquilo depois. Por exemplo, você ser veterinário, não basta só você gostar de cachorro e gato. Não basta você só gostar de esquilo, de rato, de papagaio. Você tem que ter a noção de que em algum momento você pode perdê-los desses bichinhos na sua mão e que você vai tratar eles do início ao fim. Ah, Inés Larissa, tem diversas áreas nesse ramo, não preciso necessariamente trabalhar tanto em primeira pessoa com isso. Tudo bem, mas você entende que mesmo assim você vai estar lá no meio e, querendo ou não, pelo menos para mim, a perda é um sentimento muito complexo, assim, para todo mundo é, na verdade, mas eu não lido muito bem com perda. E principalmente com bichinho e tal, porque eu tenho um preço muito grande. Então a gente vai querendo, você fala, pô, não tem nada a ver comigo, né? E tá tudo bem, porque quando você é criança, você não imagina as dificuldades que você vai enfrentar no caminho. E aí tudo bem, passou um tempo, fiquei com essa ideia da veterinária na cabeça por muito tempo. Depois quis ser jornalista, porque eu achava muito legal falar no microfone e na TV. Mas, novamente, ser jornalista não é somente isso. Ser jornalista tem todo o trabalho atrás, tem toda uma pesquisa, tem todo um empenho que toda profissão tem. E aí, eu sempre tive essa dificuldade de não me sentir encaixada em lugar nenhum. E aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Eu tive, na verdade, uma experiência com a minha mãe que me deixou um pouco traumatizada. Ela passou mal na minha mão, ela desmaiou na minha mão. E na época eu não sabia nada de primeiros socorros. Então eu falei, gente, se em algum momento isso acontecer de novo, o que que eu vou fazer? E aí foi quando eu entrei na enfermagem, cursei, e passou-se o tempo, né? Eu fiz o técnico de enfermagem e eu falei, cara, não quero continuar na profissão. Porque, primeiro que lá dentro dos hospitais não é um conto de fadas, né? É tudo muito complexo. A gente fala muito no curso de enfermagem sobre a empatia, sobre o trabalho em equipe, mas na verdade não tem nada disso lá dentro, sabe? E sim, toda a profissão tem isso, de se criar o estigma e lá dentro ser completamente diferente. E isso não deve ser um embasamento único que você deve seguir para você ir atrás de uma profissão. Mas mesmo assim, eu aprendi os primeiros socorros, os cuidados básicos, se uma pessoa passar mal, o que que eu posso fazer. Mas sabe quando o seu coração ainda não está dentro daquilo? Hoje eu tenho 27 anos. Se você me perguntar qual que é meu sonho de vida, de profissão, eu ainda não sei te responder. E eu acho que tudo bem,
Porque às vezes muita gente fala, nossa, mas você já entrou em tal curso, em outro curso, e não sei o que lá, e você não quer nenhum. Tá, qual que é o problema? Porque nenhum ensino é invalidado, sabe? O que você aprende, você leva pra vida inteira. E atualmente, eu, além de estudar para o vestibular, eu também trabalho com meu noivo, com essa questão de social media, com redes sociais e com o meio automotivo. Ah, mas é seu sonho? Não. Mas qual é seu sonho? Eu também não sei. Mas você concorda comigo que se eu não tentar, como que eu vou descobrir? Porque, tipo, precisa ter experiências para saber que a gente não se encaixa. Por exemplo, eu precisei entrar na enfermagem, de fato, para ver que eu não quero aquilo. Então, porque tudo é muito lindo na teoria, mas na prática é completamente diferente. Então, a gente não pode basar, por exemplo, as nossas expectativas, as nossas vontades na teoria só. Tá tudo bem você acabar entrando em 5 profissões e sair porque você não se identificou. Sabe o que mais importa? Que você tá tentando, porque tem gente que nem isso faz. Agora eu te pergunto a seguinte coisa. Como tem sido esses 3 anos de canal de SMR? Tem sido bem difíceis esse tempo de canal SMR, porque eu comecei o canal de SMR logo após perder um canal meu de audiolivros. Eu nem vou falar muito sobre porque eu não quero ter problemas. Mas eu percebi que eu gostava, eu tinha um certo apreço em falar no microfone e eu não gostava de aparecer na câmera, enfim, não tinha nenhum estudo atrás disso, mas eu construí um público muito legal nesse canal que eu tive e acabei perdendo ele. E assim, foi um processo bem complicado porque eu comecei aquele canal na pandemia. A pandemia tinha começado, estava todo mundo isolado, não tinha vacina, a gente não sabia de nada sobre a doença ainda, sobre o Covid, a gente só sabia que veio de Wuhan, da China, e que estava se espalhando para o mundo inteiro, e que era infeccioso e causava diversos tipos de problema, não era só uma gripe, ele também causava diversos tipos de infecções e inflamações, em cada pessoa aparecia de uma forma diferente. Então foi muito aterrorizante. E nessa época, eu estava estudando para vestibular. Eu comecei já nessa época, acho que eu comecei em 2020, a estudar, porque acho que foi em março que começou a espalhar o Covid. E hoje eu estava estudando desde janeiro, se eu não me engano, para o vestibular de São Paulo, para faculdade pública, né? Porque eu não tenho condição de pagar uma faculdade privada, né? Que seja barata. Enfim. E eu estava estudando, e aí eu estava sentindo falta de fazer alguma coisa a mais. Então, o que estava acontecendo? Eu precisava ler os livros obrigatórios, né? As obras obrigatórias para o vestibular. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu estava com muita dificuldade de apenas ler o livro, porque, assim, na verdade, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ler somente o PDF, de ler só o livro, porque a minha cabeça, ela fica se esvaindo em diversos aspectos, eu fico imaginando 500 outras coisas, em vez de focar naquilo no livro, então eu fico dispersando muito. E eu falei, bom, eu vou tentar uma nova forma de conseguir fazer com que esse conteúdo se grave na minha cabeça. Então eu comecei a gravar minha voz enquanto eu lia em voz alta os PDFs. Isso estava me ajudando muito, primeiro, a focar na história do livro, em apreender, e com isso eu digo não só aprender a história, mas absorver. E aí eu falei, cara, e eu comecei, tipo assim, a ler o livro, coisa que demoraria, sei lá, 3 semanas, eu terminava em 3 dias. E aí me veio na cabeça a seguinte coisa: se eu tenho essa dificuldade, muita gente deve ter também. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar esses áudios que eu gravava e jogar no meu canal. Então, era a minha voz, não tinha capa de livro, não tinha nome de autor, nada. Você falava que era audiolivro do tal livro, do livro tal. E aqui, gente, começou a aparecer tanta gente de todos os lugares. A princípio eu comecei com o São Paulo, né? Porque é para o que eu estava prestando. E aí tinha algumas outras, nessas obras de São Paulo, algumas pegava de outros vestibulares do resto do Brasil. Então começou a aparecer uma galera do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, falando, pô, esse livro vai cair do meu vestibular, muito obrigada.
E eu falei, cara, que da hora, né? Falei, nossa, como que a minha voz aqui em casa, tô conseguindo ajudar uma pessoa que eu nem conheço lá do outro lado do Brasil. E o que eu comecei a fazer? Comecei a gravar todas as obras obrigatórias. Tanto do principal vestibular que eu estava prestando, mas eu comecei a fazer para o Brasil inteiro. Para todos os vestibulares do Brasil. E aí isso foi crescendo, foi aparecendo cada vez mais gente com dificuldade de atenção, com dificuldade, né, com deficiência visual. Então, gente que também não tinha problemas assim, mas de atenção ou coisa do gênero, mas que ajudava muito a ser mais rápido. Porque quando você está lendo e ouvindo ao mesmo tempo é muito mais rápido. Então, começou a chover gente no meu canal. E aí foi um período que eu falo que foi complexo, porque na época, a minha mãe, ela queria que eu trabalhasse e eu queria muito que esse canal desse certo, tava dando certo, né? Tava crescendo as horas, os inscritos. Mas enfim, aí eu acabei indo na onda dela e eu arrumei um trabalho. E eu não consegui juntar algo útil ao agradável, né? Então, eu ou trabalhava demais e eu acabava deixando o canal de lado, ou acabava me sobrecarregando. Então, nisso eu acabei ficando doente, eu tive uma convulsão, e aí o canal ficou parado por um bom tempo. E aí passou-se mais um tempo, aí entrou uma editora em cima do meu canal e derrubou meu canal. Eu não lembro quantos inscritos eu tinha, sei lá, uns 2.000. Tinha uns 2.000 inscritos já, já tinha batido as horas, então assim, era só aplicar a inscrição para manutenção e ali pronto, já estava monetizada, mas infelizmente não deu certo. E aí fiquei doente, e aí eu comecei a voltar à minha vida, a voltar a tentar viver, coisa de 2 anos atrás, porque eu fiquei praticamente 2 anos me recuperando. Foi um ano, assim, de cama, de medicamento, de comer e não lembrar depois que eu tinha comido, literalmente, porque eu tomava um remédio que causava amnésia. Então foi um momento muito complexo, sabe? E aí, desde então, eu sentia muita falta de criar conteúdo. E aí eu falei, bom, já que não deu certo essa coisa do canal, e muita gente falava assim, pô, sua voz é muito relaxante, às vezes eu acabo dormindo com seus vídeos, tal, de audiolivro, eu acabo dormindo vendo o seu conteúdo, pô, me ajuda a relaxar, me ajuda a limpar a casa, sabe? Eu escuto enquanto eu limpo a casa, eu escuto pra dormir. Eu falei, caramba, e se eu tentar fazer um canal de SMR, né? Porque eu perdi esse primeiro canal. Então foi aí que eu criei o canal de SMR. Só que aí, o canal de SMR, ele também surgiu um momento complexo na minha vida. Porque eu tinha acabado de sair do hospital, ou eu tinha começado. Não, eu tinha acabado de sair do hospital, né? Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha força pra fazer nada. Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem ficar de pé por muito tempo, porque já me causava tontura, dores de cabeça, enfim, muitos problemas. E aí eu comecei a desenvolver o canal de SMR, mas novamente foi um momento complicado da minha vida, porque eu estava em recuperação. Meus pais se mudaram para o interior de São Paulo, então eu tive que ir com eles nesse momento, né? Porque eu não tinha onde ficar. A casa que a gente estava ficou alugada, então as coisas aqui com meu noivo não estavam certas ainda, a gente não tinha lugar para ficar, então eu acabei indo para o interior. E eu continuei fazendo um vídeo de ASMR. Mas eu não tinha estrutura nenhuma para fazer. Eu não tinha um cenário. Na verdade, o cenário que eu tinha era uma parede de tijolos com cimento. A câmera do meu celular era ruim e eu não tinha microfone. E mesmo assim eu comecei. Tanto que o primeiro vídeo do canal, ele agora está em não listado, mas para quem tá tipo desde os primórdios de quando eu comecei esse canal mesmo, vai lembrar desse vídeo. E desde então eu comecei a fazer os vídeos e começou a ter um engajamento legal. Mas eu não consegui dar continuidade porque, enfim, aconteceram muitas coisas, eu tive que começar a trabalhar, ainda não estava bem da cabeça, enfim, aí acabei pausando o canal. E aí, com o tempo, eu fiquei com vontade de voltar, e desde então eu tenho postado no canal com uma certa frequência. E tenho encaixado esses conteúdos aqui para vocês, é uma coisa que me faz bem.
Encerramento, gás. Tá. Deixa eu terminar o que eu tava falando. Tá bom. E eu percebi que era uma coisa que me fazia bem. Eu gosto de fazer aqui conteúdo pra vocês. É lógico que tem muita coisa pra aprender ainda. Tem muito estudo por trás. Não é só você colocar câmera, tem ângulo, tem luz, tem áudio. Tem toda uma pesquisa de que tipo de conteúdo você vai fazer. E no momento eu tô descobrindo ainda muita coisa, mas eu quero continuar fazendo um vídeo pra vocês. Intercalando aí com o Larissa Bafo e o SMR. E meu noivo tem me ajudado muito com essa questão. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu visto e o seu comentário. Se inscreva no canal, que é muito importante. E as nossas redes também estão todas aqui na descrição. Um abraço. Esse aqui é o nosso abelho. Nosso cachorro centenário. O churrito. Olha que bonitinho isso, touquinha de abelha. Olha lá, mostra pra eles. Tchau, gente.